Shalom a todos. Estava aqui esperando o aval para dar início à nossa reunião hoje. Eu quero falar sobre algumas coisas que nós já temos comunicado entre nós, mas que eu acho importante a gente reavivar isso. E eu queria trazer isso assim, não sei tudo, estou aprendendo também, como muitos aqui, e eu quero compartilhar com vocês e com aqueles que vão me ouvir depois no YouTube essa parte, essa medida que o Senhor está nos dando nesse tempo, né? Então, nós entramos no mês de Liar, ou mês de Ziv, né? Como diz na palavra do Senhor, que é o segundo mês do ano bíblico que o Senhor declarou a partir do ano em que o povo saiu do Egito. E aí, fazendo todo um acompanhamento da história, desde o momento da Páscoa, em que o Senhor institui ali o primeiro mês, como mês de Nissan, e aí você vai acompanhando ali, você vê eles entrando no deserto, né? Saíram do mar se abriu, e eles foram libertos, e teve todo um processo que a gente vai acompanhando e vai visualizando para a nossa caminhada nesse tempo. Então, o segundo mês do ano, mês de Ziv, mês de Liar. Esse mês ele fala de radiância, de trazer luz, de trazer resplendor, né? É um tempo que é propício para a cura. Também se fala que é o mês que Deus diz: eu sou o seu Deus que te cura. Então, foi nesse mês também que o maná, denominado comida dos fortes, começou a cair do céu. Isso a gente pode ler em Êxodo, capítulo de número 16, para a gente estar acompanhando juntinho aí toda essa caminhada do povo ali, na sua caminhada, conforme nós vamos caminhando e lendo aqui. Êxodo 16. Diz assim a palavra: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Então Yahvé disse para Moisés: eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Até aí. Então, irmãos, o povo saiu, viu todas aquelas maravilhas, Deus abriu o mar e foi levando eles a esse deserto. Então, o que aconteceu ali? Começou a cair maná do céu porque eles murmuraram pedindo comida, né? Mas, quando o maná começou a cair, Deus falou o quê? Eu vou pôr esse povo à prova, para ver se eles andam na minha lei. Então, esse é um mês que se diz também de Deus estar nos colocando à prova, para ver quem vai passar na prova de Deus, quem vai estar apto a viver o mês seguinte, que é o mês em que foi entregue a Torá, né? É o mês de Liar, ele caminha aí para a refinação da alma animalesca. Quer dizer, aquela alma que estava lá presa no Egito 400 anos, sendo escravos, eles estavam também conformados com aquela metodologia de vida. Depois que Moisés cresceu e começou a ver os absurdos que eram feitos com o povo dele, aí ele começou a
interceder ali pelo povo. E o que o faraó fez? Apertou, né? Eles começaram a trabalhar mais, a ser mais apertados naquela situação. E aí Moisés mata um dos egípcios que estava maltratando um dos escravos hebreus. E aí começa todo um processo de libertação. Moisés foge, né, para poder não ser preso, ele é descoberto. Então a gente vai olhando todos os detalhes, como Deus vai fazendo para libertar as nossas vidas muitas vezes. Ele sempre levanta um libertador para nós. E esse libertador que ele enviou para nós se chama Yeshua HaMashiach, né? Naquele tempo, o Senhor enviava juízes, libertadores, teve Sansão, teve Débora, aí veio Moisés e tantos que vieram para trazer alívio ao povo de Deus que estavam sendo apertados. E, por fim, Jesus vem para encerrar esse capítulo de homens que tentavam libertar o seu povo. E Jesus vem para libertar a todos nós. Então, esse é um mês de refinamento. É um mês que a gente começa a contar o Homer. A contagem do Homer está em Levítico 23, 15 e 16. Levítico 23, 15 e 16. Diz assim: a partir do dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contarei 7 semanas completas. Contarei 50 dias até o dia seguinte, ao 7º Shabat, sábado, e oferecereis então a Yahvé uma nova oblação, oferta de cereais. Então, aqui ele fala da festa das semanas, mas eu creio que a partir do momento em que o povo chegou no deserto, eles já começaram a ser provados por Deus, como diz aí na palavra. Quando Deus derramou o maná, ele começou a provar o povo para ver se eles seguiam aquilo que Deus queria que eles seguissem, para tirar a mentalidade de escravo e torná-los um exército de Deus. E nós vemos ao longo da história que aquele povo, ele peca terrivelmente em todos os 40 anos que viveram no deserto. Era para ficar 15 dias, eles ficaram 40 anos. E daquele povo que saiu do Egito e foi liberto ali para o deserto, nenhum, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou, né? Porque se irritou, e aí é outra história. Então, nós vemos que Deus, ele quando nos tira de um momento de vida que nos leva a uma liberdade de pensamento, que nos leva a um entendimento maior, a nos aprofundarmos mais naquilo que o Senhor quer de nós, ele começa a nos provar para ver como nós vamos nos sair na próxima estação. Porque nós estamos numa estação ainda de primavera, quando os reis saíam para a guerra. Só que o que eu vejo aqui? Isso também fala que, enquanto a gente se prepara para receber esse novo tempo, né, que é o mês seguinte, que é o mês de Sivan, eles, naquela época, eles se prepararam para receber a Torá, né, que foi que Moisés subiu ao monte e trouxe as tábuas dos mandamentos de Deus. Ali era a revelação para eles naquele tempo. E aquela revelação ali, quando eles foram receber, o que aconteceu? Eles criaram uma idolatria, porque eles não souberam esperar contar o homem e se proteger deles mesmos, daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles tinham vivido, das heranças do passado, e foram e fizeram aquele bezerro, erraram tudo, né? Então, e nós, o que nós estamos esperando nesse novo tempo, nesse novo Sivan, que vai vir no próximo mês hebraico, bíblico? O que nós estamos esperando? A revelação de Jesus Cristo.
a revelação de Yeshua HaMashiach. Nós estamos ouvindo muitos murmúrios, muitos rumores de guerra, estamos ouvindo muitas batalhas, nós estamos vendo muitas pessoas doentes, muitas coisas estão acontecendo. E aí, o que eu vejo? Que esse mês também fala, a palavra, né, de Liar, também fala de aquele que fica observando. E aí a gente fazendo ligação, é um mês da introspecção. É um mês que a gente tem que se voltar para dentro de nós. Por isso que quando a gente vai contando o Homer, a gente vai ouvindo a pastora Fabiana, outros pastores que contam o Homer, fazendo uma reflexão. O que eu tenho feito? Como eu estou agindo? O que eu tenho feito até aqui? O que eu pretendo daqui para frente? Então, é um mês de autorrefinamento. E também é o mês da tribo de Issacar. E eu acho maravilhosa essa tribo. Eu me identifico completamente com essa tribo. A tribo de Issacar, ela recebeu uma palavra, né, profética para ela, que está em Gênesis 49, 14 e 15. Gênesis 49, 14 e 15, que diz assim: Issacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre duas cargas. Quando compreender como é bom o seu lugar de descanso e como é agradável sua própria terra, ele se inclinará, a fim de que lhe seja colocada a carga sobre as costas, e sem reclamar, trabalhará como escravo. Eu acho assim, Issacar era a tribo que entendia os tempos, eram os conhecedores dos tempos e estações. E eles ajudavam, principalmente a Judá, que era o filho anterior a ele, a entender o que ele deveria fazer. E aí, como é que eu vejo essa palavra assim, que ele seria um jumento? Que é alguém que a sua natureza básica é contemplativa. E ele serve como conselheiro de seus irmãos. Não é alguém que fica querendo fazer. Ele observa, ele fica ali pensativo, observando o tempo, o que deve ser feito para aconselhar com sabedoria, para fazer as coisas com calma. Então, ele também é aquele que suporta cargas. Então, eu vejo esse mês de Liar como um mês para nós avaliarmos se nós estamos suportando as cargas que o Senhor tem nos dado. Porque é muito fácil a gente falar, não, mas Deus me prometeu isso, Deus me prometeu aquilo. Mas esse período de passar pelo deserto em silêncio, suportando as cargas, fala de muitas coisas que a gente não quer fazer, que a gente não gostaria de estar, mas a gente para e observa e vê o que nós temos que fazer. É um mês de contemplação, de introspecção, um mês de fazer guerra contra aqueles que querem nos fazer ir aonde nós não temos que ir. Porque o mundo ele tenta nos impulsionar a fazer. Não, você não pode ficar parado, você é muito passivo. Não, é o mês de nós ficarmos quietos, observando. O mês de Liar é visto como um período de renovação e esperança. Porque ninguém espera por algo que já viu. Nós esperamos pelo que nós não vimos, né? A esperança nossa vem atrelada à nossa fé. A gente estava falando aqui antes de começar a palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus preparou para os seus escolhidos, por aqueles que o amam. Então, quando você pensa nisso, você fala, meu Deus,
Se a gente já vê tanta beleza na Terra, se você começa a contemplar a natureza, contemplar as coisas de Deus, você pensa, meu Deus, quanta coisa tem para nós ainda. Eu vi um missionário falando de um testemunho de um outro missionário e foi falado para ele negar Jesus e ele falou não, que não negaria, e aí eles mandaram ele cavar, fazer a própria cova. E aí ele começou a fazer ali a cova dele, e aí ele, triste, né, chorando, e daqui a pouco o Espírito Santo trouxe a ele assim, mas daqui a pouco você vai estar com Jesus. Aí ele ficou tão alegre que ele começou a cavar mais rápido aquela cova e pensando, daqui a pouco eu vou ver Jesus, daqui a pouco eu vou ver Jesus. Então, eu creio que esse mês de Liar é um mês de a gente pensar assim, daqui a pouco eu vou ver Jesus. Não importa o que eu vou ter que suportar, eu quero me limpar, eu quero me preparar, eu quero ser uma noiva adornada, porque daqui a pouco eu vou estar com Jesus. Porque são tantas as notícias, os sinais, que a gente se sente cada dia mais próximo de ver Jesus. Então, eu vejo esse mês assim, um mês que nos traz uma renovação de esperança para o futuro, que a igreja está sendo chamada a seguir, cumprindo a vontade de Deus, até a vinda de Jesus Cristo. Não temos mais tantas coisas para fazer. O que nós temos que fazer é entrar debaixo dessa submissão, desse acalanto, de que a palavra de Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mesmo deitado entre as nossas cargas, como diz aqui o jumento que estava deitado entre as cargas, se levanta, depois de ver, ele contempla o futuro, ele contempla o que a terra que estava esperando por ele, e ele vai e se submete a carregar mais carga para poder fazer aquilo que precisa ser feito para chegar aonde tem que se chegar, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É lindo. E quando fala do jumento, fala de quê? Fala que Jesus foi carregado por um jumento para entrar em Jerusalém. Olha, é maravilhoso. A carga que esse jumento carregou foi o próprio Deus. Então, muitas vezes, quando nós nos submetemos a fazer aquilo que o Senhor manda, mesmo que às vezes a gente pense que a carga é pesada, mas se torna leve, porque a gente está carregando a vontade de Deus. E Jesus disse que o jugo dele é suave, né? O fardo é leve. Então, a gente carrega com alegria, com mansidão, com domínio próprio, observando esse tempo que o Senhor está nos chamando para tirar aquilo que não pertence mais a nós, porque já saímos do Egito, já passamos algum tempo ali no deserto e estamos esperando a revelação que Ele está para nos dar em breve. Portanto, esse mês é o mês que Deus envia anjos para fazer uma revista. Aqueles que saíram do Egito, eles tiveram anjos fazendo uma revista, cada um deles. Quem seria capaz de se tornar um guerreiro? E ao longo do caminho, muitos foram se perdendo e deixando de ser guerreiros, né? E eles já tinham passado ali muito tempo e não entendendo a vontade de Deus. Mesmo vendo tanto milagre, tanto livramento, eles tiveram muitas guerras com amalequitas, com filisteus, com muitos. E Deus deu vitória em todo o tempo. Mesmo assim, eles não conseguiram entender o propósito, que era se submeter a Deus e ficar agradecido. Isso está atrelado à fé, gente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse tempo de refletir sobre as nossas ações na contagem do homem e observar como o inimigo está tentando contra nós. Porque o inimigo não para, né? Hoje à tarde nós ouvimos a palavra da irmã Michele, que falou sobre essa confissão.
que nós precisamos confiar e confessando nós vamos estar livres. Porque se você está num lugar apertado, se você está num lugar que você não entende por que aquilo tudo está acontecendo ainda com você, Deus está te levando a lugares mais profundos, a fazer com que você retire de dentro de você tudo aquilo que é contra você mesmo. Porque a gente não luta contra homens, a gente luta contra principados e potestades e contra nós mesmos. Porque os únicos que podem fazer o inimigo avançar na nossa vida somos nós mesmos. É uma guerra que nós estamos vivendo agora, de uma guerra interna, uma guerra de observação e de estratégia. Então, nesse mês, nós temos que guerrear contra um trono que eu fui estudar para poder estar falando com vocês. É um trono que ele é sutil e talvez nós aqui, não, mas eu não tenho esse problema. Mas alguém perto de nós, ou momentos que nós já vivemos esse trono, tivemos que guerrear contra esse trono, que se chama o trono de Afrodite. Afrodite representa luxúria, prostituição, é a mãe de todos os filhos ilegítimos e de tudo que divulgue a beleza, cinema, TV, imprensa, internet, etc. E aí é o ataque, nesse mês, o ataque de Afrodite se intensifica. Nesse período, é um período que ela vem com toda a sutileza trazendo desejos, fantasias, ilusões, para tirar principalmente os homens do foco. Principalmente os homens. Por quê? Porque a Afrodite é uma mulher sensual que atraía os homens pela sua beleza. Isso pode acontecer ao contrário, os homens tentarem atrair as mulheres por sua beleza? Hoje, sim. Por quê? Porque hoje está tudo muito trocado, né? Hoje existem muitos homens que fazem programas, que fazem atrair tanto homens como mulheres, é o próprio trono de Baal. Afrodite é como se fosse a esposa de Baal. Então, os dois andam juntos ali, né? E é também conhecida como Astarote. E a palavra Astarote quer dizer brilhar. Então, é algo que brilha, algo que chama atenção, algo que faz as pessoas serem atraídas por aquele engano. Nós vamos ter agora, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, o show da Lady Gaga, que é mais uma mulher que se transforma ali numa maga, numa sacerdotisa de Afrodite, como foi a Madonna também, que esteve no Rio de Janeiro. Então, mais um portal está sendo aberto, irmão. O Rio de Janeiro tem muito esse demônio, esses tronos de prostituição aberta, de adultério. Por quê? Porque o Rio de Janeiro foi uma porta aberta para todos aqueles que chegavam ali, né? Bahia e Rio de Janeiro. Os marinheiros, todos que chegavam, então, o que eles faziam? Eles chegavam querendo mulheres. E ali foi aberto esse portal de prostituição e de adultério. E aí, quando você abre um portal numa cidade, você vai dando legalidade para que esses demônios atuem cada vez com mais força. E é também através de modelos, de artistas, de cantoras, que a gente já reparou aí. Você vê que um show desse não é mais um show de música só, é um show de rituais. Existem rituais ali sendo feitos para que as pessoas fiquem endemoniadas, né? Que elas fiquem encantadas, que elas tomem drogas, que elas fiquem agressivas. Então, é também agressividade, violência, é também uma estratégia para alcançar mercado e influência social a qualquer preço. Vê que essas coisas estão muito interligadas
a política, a todo um projeto para que a cidade seja envolvida nesse sistema que está sendo preparado agora. Nós estamos num momento muito sensível, muito sensível, né? Nós temos o Papa aí, que é o 7º Papa que morreu, e tem uma palavra falando sobre isso, que o 8º Papa seria o falso profeta. Então, nós estamos em momentos sensíveis e que precisam ser observados. E o que o inimigo faz? Ele lança nesse mês, principalmente nesse mês, as distrações. Aí muitos falam assim, mas para mim isso não pega, não. Cuidado. Ele vem sutilmente, ele come pelas beiradas, vamos dizer assim. Ele age em volta de situações que você nem imagina, quando vê você está enredado naquilo, né? E também outra influência de lesbianismo, homossexualismo, tudo que atrai sexo impuro. Abundância de drogas em rituais de iniciações ocultas. Aí eu vou dizer para vocês, Salomão, ele caiu diante desses encantos, através das muitas mulheres que ele teve. Está em 1 Reis, capítulo 11, 33. Diz assim, agirei deste modo, enquanto Salomão e seu reino me abandonaram e preferiram adorar Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não buscaram andar nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, pai de Salomão. Então, Salomão, ele era um rei sábio, mas mesmo assim ele caiu sobre esse trono de Afrodite. Então, não é algo fraco, é algo poderoso, é algo que traz muito encantamento e algo muito perigoso. Esse ano de 2025 foi o ano de maior número de divórcios que eu já vi. Muitos divórcios, muitos. E com situações muito descabidas, muito sem sentido. Por quê? Porque esse trono ele entra em detalhes, em situações, poxa, assim, Salomão com tanta sabedoria caiu, gente. E não só Salomão, nós vemos aí Acabe com Jezabel, nós vemos Alexandre o Grande com Cleópatra e nós vemos Herodes com Herodias também. Todos eles caíram no mesmo trono de Afrodite. E é justamente aonde? Nos políticos, nos governos. Esse espírito ele parece ser simplesmente um sedutor, mas se refugia sempre de trás de autoridades ou está posicionado estrategicamente para desviar o coração dos que governam a nação. Olha como isso é sério. Então, quantos no governo já devem estar envolvidos com esse tipo de trono, né? Assim, nós vemos aí os nossos reis operando junto com esse trono de Astarote. E aí, eu estudando um pouquinho mais, eu fui vendo que existem 9 pecados que estão na Bíblia satânica e me chamaram muito a atenção. Gente, Satanás ele tem mais igrejas no mundo do que se espera, do que se imagina, porque ele faz tudo no oculto. Então, tem muitas religiões, muitas religiões. Eu posso citar uma, que é a maçonaria, que atua pelo poder de Satanás, né? Tem muitas outras. Hoje já temos visto igrejas satânicas mesmo, abrindo como igreja de Satanás. Mas, no passado, ele fazia as coisas mais no oculto, mais escondidas. Então, existem muitas igrejas. E eles têm uma Bíblia. E essa Bíblia, eles falam ali de 9 pecados que fazem com que eles tenham acesso
com muita facilidade aos homens. E eu quero citar esses 9 pecados para vocês. O primeiro, eles dizem que é a estupidez. Uma pessoa estúpida, uma pessoa que não entende as coisas, uma pessoa que não quer ter entendimento das coisas, ela é fácil de ser pega. Ela é muito fácil de ser engodada pelo sistema satânico. Pessoas estúpidas, elas acreditam em qualquer coisa. Elas são fáceis de ser engodadas e serem enroladas ali no sistema dele. A segunda coisa é a pretensiosidade. Pessoas que se acham superiores aos outros também são fáceis de ser pegas. Pessoas que se acham superiores aos outros. Isso está na Bíblia deles, tá, gente? Pessoas que se acham superiores aos outros são fáceis de ser enganadas por Satanás. Quem já assistiu o filme Advogado do Diabo pode ver muito bem isso. Porque ali, o protagonista, ele faz com que o rapaz que ele está tentando enganar seja pretensioso, tenha vontade de ser mais do que ele é. E outro ponto, solipsismo, eu nunca tinha nem ouvido falar nessa palavra. Quer dizer que a pessoa acha que só o que ela sente é que importa. Os outros são apenas escravos dela. Então, toda pessoa que acha que só as suas sensações, a sua vontade é que importa, também é fácil de ser pego por Satanás, porque ele é um mestre em dar prazer, em dar alegria, em fazer coisas que as pessoas vão achar que elas são a última bolacha do pacote. O outro é o auto-engano, pessoas que agem se auto-enganando, negando aquilo que elas fazem de errado, negando o que a palavra de Deus diz. Auto-engano. Eu não sou assim, eu sou boazinha, eu faço tudo certo. Se acha uma coisa que todo mundo está vendo que ela não é, mas ela acha que ela é. São fáceis de ser pegas por Satanás, porque elas vão ser enganadas, né? Ele é o mestre do engano. Outro ponto, conformidade extrema. Pessoa que se conforma com uma situação extrema. Não é isso, pronto e acabou. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não muda. Não aceita nenhuma mudança. Pessoas com conformidade extrema. Fácil de ser engodada. Não, é assim, Deus falou assim, não muda e tal. Sexto, falta de perspectiva. Olha isso. A pessoa que não tem perspectiva, que não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não sabe quem é, o diabo vai fazer a festa. Vai levar elas para onde ele quer, vai mostrar a elas o que ele quer, vai ensinar a elas o que ele quer, porque ela não tem perspectiva. Ela não sabe de nada. Ela só está indo. É igual aquela música, deixa a vida me levar, né? Vai indo. Não tem perspectiva. Não sabe qual é o rumo que Deus quer dar a ela. Né? A sétima, esquecer as manipulações do passado. Olha, eu fiquei assim, meu Deus, olha como é que eles são perspicazes nessa situação aí. A pessoa que esquece as manipulações do passado, ela vai cometer os mesmos erros. Alguém já te manipulou alguma vez? Então, observe como foi essa manipulação. Busque entender os tipos de manipuladores. Porque se você aceita as manipulações e esquece, você vai ser facilmente manipulado mais uma vez, mais outra vez. Porque você não dá conta. Você fala, não, a pessoa boazinha, aí vai indo e esquece como é um ritual de um manipulador. Então, essas pessoas que esquecem as manipulações do passado são presas fáceis de Satanás. Oitavo, orgulho contraprodutivo, que é a capacidade de...
a pessoa é tão orgulhosa, ela é tão vaidosa, que ela prejudica a capacidade de aprender e de evoluir. O orgulho dela é tão contraprodutivo que ela não evolui, porque ela para naquele sistema de eu sou, eu posso, eu vou, eu quero e eu faço. Essas pessoas são pegas facilmente por Satanás, porque elas não conseguem aprender nem evoluir em outros projetos que Deus quer dar a ela. Ela consegue enxergar o quanto ela está errada. O orgulho é o que fez Satanás cair. É o pecado primordial. Então, a pessoa que se orgulha, ela contraproduz contra ela mesma. E o nono, olhem que coisa, é a falta de estética. Você acredita isso? Aí eu fico pensando, por que tem tanta gente se enchendo de porcaria, tatuagem e um monte de coisa no rosto e fazendo, querendo ser gata, e fazendo chifrinho, botando dente de gato e fazendo falta de estética, não sabe quem ela é, não tem percepção da própria aparência. Então pega essa facilidade, elas não têm percepção. Interessante isso. Então, a gente tem que conhecer o lado do inimigo para a gente ver as coisas que ele está aprontando por aí, né? Deve conhecer as estratégias dele para a gente poder se proteger. E é isso que a tribo de Sacar fazia. Ela observava como o inimigo agia, qual era a cultura deles, o que eles estavam aprontando para se preparar para as guerras. Então, quem espera receber de Deus a bênção da libertação deve ser honesto consigo mesmo e com Deus. Se você tem qualquer ponto desse aí que eu citei, esses 9 pecados, que envolvem muitas outras coisas, se a gente for falar por cada um deles, a gente tem várias pregações aí. Então, é necessário se observar, é necessário observar as pessoas que estão à sua volta, como você está agindo com elas. Quais são as características que você tem apresentado com as pessoas mais próximas de você, né? Que a luta nossa em casa é maior do que para fora, porque em casa a gente está convivendo ali o tempo todo. E as pessoas que são sozinhas, né? Que não casaram, não têm filho, que vivem sozinhas, elas não têm ninguém para confrontá-las. Elas ficam ali na mente delas, estudando e fazendo aqueles planos delas e tudo. Elas precisam de ter pessoas para confrontá-las, para mostrar vocês estão erradas nisso, porque a falta de andar em dois, a palavra do Senhor Deus, quando criou o homem, ele falou, não é bom que o homem viva só. Isso fala do homem e da mulher. Não é bom que viva só, porque acaba batendo cabeça, falando com... Como é que minha avó falava? Quem anda sozinho dá bom dia para burro, uma coisa assim. Começa a ficar, né? Você não consegue raciocinar sozinho tudo. O Espírito Santo vai te orientar? Vai te orientar. Os estudos, a palavra, mas nós precisamos ser confrontados pelo nosso próximo, porque nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Só que às vezes a gente está pensando que a gente está amando a nós mesmos, mas não estamos, porque nós não estamos amando o nosso próximo. Olha a duvidade, né? A gente não pode amar a nós sem amar o outro. A Bíblia fala que se você não ama ao seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Então, se você não amar o próximo, se você não tiver empatia, se você não tiver esse ajuste que Deus colocou, né? É um ajuste. Deus prepara pessoas para nos ajustar, para que a gente não se perca no meio do caminho. Que aí a gente começa a ter esses pecados que eu falei aqui, que Satanás pega para destruir as pessoas, né? Então, nós precisamos ser honestos conosco. E qualquer pecado oculto, sem arrependimento, ele dá aos demônios todo o direito para ficarem onde estão. A mesma palavra que a Michele trouxe à tarde.
Se você não se arrepende, se você não confessa, você dá autoridade para os demônios ficarem onde estão. Então, por isso nós precisamos vasculhar, vasculha tudo. Senhor, mostra tudo aí. Às vezes a gente não consegue ver no nosso silêncio, mas às vezes você dá uma palavra para alguém dentro de casa, aí você vê que você gritou com a pessoa. O que está acontecendo? Por que eu gritei? Por que eu não tive paciência com essa situação? São detalhes que a gente tem que começar. Esse é o mês de a gente se detalhar, irmão. É pegar o pente fino e catar todos os piolhos que tem aí para arrancar mesmo tudo que não presta. Então, peça a Deus para ver a sua própria pessoa como Ele mesmo te vê. Para que Ele traga à luz qualquer coisa que não seja dele. E aí a gente tem o Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade. Olha aí, o reconhecimento é importantíssimo. Você precisa saber quem você é, precisa conhecer as suas culpas, né? E não encobrir as minhas culpas. Não encobriu, falou tudo. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados, né? Está aqui, ó. Está aqui a chave. Confessa. Deixa isso na mão do Senhor. Confessa para o seu pastor, para a sua pastora. Confessa e deixa. Se arrepender é deixar, é voltar, é techuvar, né? É voltar ao princípio, é fazer aquilo que você tem que fazer de verdade. E aí você tem também Salmo 139, Salmo 139, versículo 23 e 24, finalzinho dele. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto, algum sentimento ruim. E guia-me pelo caminho da vida eterna. As duas chaves. Arrependa-se. Veja tudo que você é. Olha como você age com as pessoas. Essa é a chave. Você vai falar de um jeito, você vai prestar atenção. Presta atenção no outro, como ele fala. E presta atenção como você corrige, como você disciplina, como você ensina, como você absorve um aprendizado, como você absorve uma crítica. Né? E aí o segundo, primeiro arrependimento e confissão. O segundo, humildade. Irmãos, porque às vezes as pessoas fazem isso como um ritual. Ah, não, eu já confessei meu pecado, já me arrependi. Já entreguei tudo na mão de Deus. Mas não está humilde. Está achando assim, eu fiz isso, eu sou. É igual aquela parábola que Jesus fala, que tinha um homem que ficava lá na frente. Eu dou o dízimo, eu faço tudo certo, não sei o que, não sei o que lá. Aí o outro que estava lá atrás, chorando, dizendo, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Entenderam a diferença? Um está se arrependendo por ritual, está se arrependendo pela lei. O outro não, ele está se arrependendo genuinamente, chorando por aquele pecado, vendo que aquilo ali é horrível. Sabe? É diferente quando você se arrepende com humildade, se arrepende querendo realmente uma mudança, uma transformação no seu ser. Se você se arrepende só por ler a palavra, falar aquilo direitinho, é pela lei, não é pelo amor. Terceiro, renúncia. Depois que a gente se arrependeu, confessou verdadeiramente com humildade, eu renuncio a isso, Senhor. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu reconheço que isso é horrível. Eu não quero mais. Senhor, leva embora. Eu não quero mais fazer. Eu não quero ver. Eu nunca mais quero nem pensar nisso. Tem que renunciar, irmão. Porque a coisa terrível. A gente aceita Jesus, né?
e vai para o batismo, morre, diz que morreu ali, morreu nada. A carne, todo dia ela quer se levantar para fazer uma gracinha. Por isso que Paulo diz, miserável homem que sou eu, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal está em mim. Porque a carne se levanta para fazer o que ela quer. Por quê? Porque ela é feita de quê? Da terra. Então ela vai querer tudo da terra. Ela te puxa para a terra. Então, se você não fizer um esforço para você renunciar aos desejos da carne, gente, eu vou dar um exemplo aqui, bobo, mas é um exemplo que fez toda a diferença para mim. Era uma pessoa viciada em doce. Quando não tinha doce, eu comia açúcar. É muito mais sério. Tem gente que fala que o açúcar ele é mais viciante do que cocaína, tá? E eu era viciada em açúcar. E eu comecei a renunciar, falar, Senhor, eu não aceito mais isso sobre a minha vida, eu não aceito que eu tenha esse domínio do doce sobre a minha vida. E aí comecei a pedir a Deus. Hoje eu estou assim, ó, tem, não tem, não tem, porque eu renunciei, eu me arrependi, eu reconheci que aquilo era um domínio na minha vida. Tudo que você fica dominado, que você não pode passar sem, você é escravo daquilo, né? E é uma maneira também de Satanás te prender. A quarta coisa é o perdão. Depois que você se arrepende genuinamente, que você humildemente, né, confessa e renuncia a tudo, você começa a ter que se perdoar. Porque, às vezes, depois de tudo isso que você fez, você ainda fica se culpando. Né? Fica dizendo, não, mas eu fiz isso e não sei o quê. A palavra diz que o Senhor levou para o mar do esquecimento. Então, se ele levou, a gente tem que estar pescando, trazendo de volta isso, não. Deixa lá no mar do esquecimento. Eu tenho coisas que eu nem sei mais que eu fazia no passado, de tanto que eu já esqueci, que eu não quero ficar lembrando de coisas do passado. Só se Deus me lembrar para dar testemunho, para ajudar alguma pessoa. Mas para ficar trazendo como autocomiseração. Ah, você já viu aquelas pessoas que fazem, elas têm tanto orgulho, que é orgulho também, tá? Das coisas que elas fizeram no passado, que toda vez que alguém fala assim, ah, porque eu tenho uma inflamação, e essa inflamação dói, aí a pessoa que é orgulhosa fala assim, ah, mas a tua sangra, porque a minha sangra, entendeu? Porque é tanto orgulho que tem orgulho até da dor que sente. E nós temos que nos livrar disso. Ai, sabe, é o ministério do eu também. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Ah, eu também. E o meu é pior. E não sei o quê. Gente, isso também é pecado, né? É falta de perdão a nós mesmos e a gente não consegue ensinar o perdão ao outro. E abandonar isso, deixar isso para lá, abrir as portas. Né? O perdão é como se você estivesse engaiolado ali dentro de uma jaula com a pessoa que você não perdoa. Ou você mesma, ou alguém. Você não perdoa. Aí, quando você perdoa, não é que você deixou de sentir, mas você decide, é uma decisão. Eu decido perdoar essa pessoa. A gaiola abre, o Senhor abre, ó. Você fica livre para voar e a pessoa também fica livre para voar. Nós temos que aprender a fazer isso. Perdoa, deixa para lá, porque a vingança é do Senhor, não é nossa. Nós não vemos o quadro completo. Às vezes a gente está ali massacrado por aquilo que a pessoa fez, alguém fez, ou nós mesmos fizemos. E aí o Senhor está dizendo assim, vem para mim, entrega isso para mim, deixa isso na minha mão. Você não está vendo o quadro completo, eu sei como é que eu faço. A gente só está vendo um pedacinho, já viu o quebra-cabeça daqueles gigantes, que tem mais de 1000 peças? Aí a gente está vendo só aquele pedacinho ali. O Senhor está vendo o completo, ele sabe como é que ele vai dar jeito naquilo. Então, deixa para lá, entrega na mão dele. Fala assim, está doendo, mas eu entrego. Está doendo, cura aqui a minha dor, Senhor. Eu decido perdoar. Aí, depois que você faz essas etapas todas, aí você começa a ser apto para orar a Deus. Porque sem essas etapas, irmão, você vai estar preso em situações que você não venceu em você mesmo. Então, um intercessor, ele só pode estar apto para orar por outros se ele estiver curado nessas áreas.
de confissão, de arrependimento, de renúncia, de perdão. É necessário que isso seja feito para que você possa ser livre para chegar a Deus e falar: Senhor, eu peço pelo meu irmão, eu peço por essa nação, eu peço por essa situação, porque o teu coração vai estar limpo para você ter compaixão. Irmão, não tem ninguém que seja curado sem compaixão. Se você não tem compaixão do outro, como você vai orar por cura? Sabe? Uma coisa que eu tenho aprendido muito. Se eu não sinto a dor do outro, se eu não tenho uma liberalidade dentro de mim para amar o suficiente o outro, de querer vê-lo realmente saudável, vê-lo próspero, como que eu vou orar a Deus? Deus está vendo meu coração. E eu procuro sempre orar segundo aquilo que Deus me manda orar. Eu não fico, vou orar por qualquer coisa. A gente tem que ter alvo. A gente tem que ter disciplina nas coisas que Deus nos manda, para que a gente tenha o foco certo. E aí, depois disso tudo, que você começa a ser uma pessoa de oração, a se entregar aquilo que o Senhor está mandando você fazer, aí sim, aí você começa a ser um guerreiro. Aí você entra em batalha contra o inimigo, porque aí você está capacitado. Deus já te levou a um outro nível. Mas enquanto isso, sabe o que acontece com as pessoas que entram em batalha sem ter essa linha liberta? O que acontece é que elas apanham do inferno, porque tem ali um monte de áreazinha para dar brecha. Aí você vai lá entrar na guerra dos outros, vou orar por fulano, vou expulsar o demônio. Aí o demônio vai falar assim, é mesmo, você vai expulsar? Peraí que eu vou entrar nessa brechinha aí que você tem. Vou fazer uma ruaça em você. Vai ver se você vai aguentar. Porque ele é assim. Ele vai sempre procurar. E se ele não encontrar uma brecha em você, ele vai procurar naqueles que estão próximos a você e que você ama. Por quê? Porque você não se preparou corretamente para orar por aqueles que estão à sua volta. Sabe? Toda noite eu oro pela cobertura do sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, sobre todos os meus filhos, noras, netos, as pessoas que o Senhor vai me enviando, amigos. Eu oro sempre por isso. Por quê? Para que eles tenham a proteção do Senhor e abram a mente. Eu peço muito a Deus que as pessoas tenham encontro, tenham experiências com Cristo. Porque a gente vê muito isso acontecendo lá, os muçulmanos estão sonhando, estão se convertendo. Na Coreia, as pessoas leem uma palavra, se convertem. Mas aqui, no Brasil, é difícil acontecer isso. Por quê? Porque as pessoas têm uma liberdade tão grande para conhecer tudo, que elas acham banal. Elas fazem das coisas de Deus banalidade, porque está tudo muito fácil. Elas não entram, não se aprofundam, elas querem, ora por mim, né? Daia, ora por mim. É o crente, eu digo que é o crente 6 horas. 6 horas por mim, né? Não quer compromisso. E aqui está cheio disso. Quando você fala lá para a China, para o pessoal perseguido lá da China, nós vamos orar por vocês. Eles falam, não, não, não. A gente que vai orar por vocês. Vocês precisam ser perseguidos, para vocês serem mais profundos. É sério isso. Né? Porque aqui a gente não tem perseguição, a gente não tem luta. Aí como é que o diabo age? Nas distrações. Ele, distrai a gente com um monte de coisinha, um monte de coisinha. E aí a gente, em vez de estar ali pesquisando aquilo que o Senhor quer falar conosco, que Ele tem um zelo pela palavra e pela individualidade que Ele lida com cada um de nós, e a gente está aí distraído, que fulano falou isso, que está acontecendo aquilo, não sei aonde. Mas o que o Senhor está falando conosco? Na nossa individualidade, no nosso dia a dia. E aí, essa batalha contra o inimigo, a gente lê em 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11, 14. Que diz, e essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, né? Então, às vezes você acha uma pessoa assim tão boazinha, você vê, ela faz tudo tão certinho, aí você deixa entrar na sua casa, não sei o quê. Depois de muito tempo, você vai perceber que era um satanista. Por quê? Porque não estava atento. Esse é um mês que Deus está nos preparando para sermos atentos, despertos, termos discernimento.
Que a pessoa chegar perto da gente, a gente já... nosso espírito já mostra o que está acontecendo ali. Quem é essa pessoa? E a segunda palavra é 2 Coríntios 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Gente, pensamentos, vontades precisam estar submersas na palavra de Deus. O que o Senhor me diz sobre isso? O que o Senhor faria no meu lugar? O Senhor estaria nesse lugar? Eu posso ir neste lugar? Agora, irmãos, eu quero fazer um tempo de renúncia e nós estejamos livres e libertos deste trono de Astarote, deste trono de ilusão, de engano, de não entender os tempos, de passar esse tempo de liar, desse tempo em que nós estamos introspectivos, tentando ver todos os detalhes de nós mesmos e das coisas que estão acontecendo, nós renunciarmos a certas coisas que nos afastam de estarmos alertas. Amém? Então, nós vamos renunciar aqui. Vocês podem começar a renunciar aí, conforme eu vou falando. Amém? No poder do nome de Yeshua HaMashiach, eu me posiciono com autoridade espiritual. Corto todo laço com Astarote. Corto todo laço com Deus que tenha envolvimento com o Sol, o Deus Ra, e as suas influências demoníacas. Eu renuncio de forma absoluta todo espírito de falsa luz, orgulho espiritual, autossuficiência, idolatria, que opera no culto a Baal. Quebra, Senhor, todo pacto, aliança ou vínculo, seja consciente ou inconsciente, pessoal ou herdado, que me conecte a esse falso Deus e as suas promessas enganosas de iluminação, poder ou renovação. Eu declaro nulo agora tudo que foi feito por mim e por meus antepassados, ou usando o meu nome por outras pessoas. Anulo todas as forças espirituais ligadas a Astarote, Baal e Ra, incluindo rituais pagãos, adoração à criatura, à criação, a práticas que exaltam o sol como fonte de vida. Eu me desvinculo de todas as festas pagãs criadas por Roma e Grécia. Eu renuncio ao espírito de arrogância que leva à exaltação própria e à busca por glória humana e à confiança em poder terreno, em vez de confiar no Senhor. Quebro toda influência maligna que tenha entrado em minha vida, família ou linhagem, por meio de símbolos, amuletos ou crenças associadas a esses demônios, como culto ao sol nascente ou poente. Rejeito toda mentira que me faz acreditar que a criação pode substituir ou subsistir sem o Criador. No nome de Yeshua, eu destrono todo principado, potestade ou espírito territorial
ligado a Ra, a Baal, a Astarote, que tenha operado em minha mente, minha emoção ou meu destino. Declaro que essas forças não têm mais autoridade sobre mim, pois fui comprado pelo sangue de Yeshua. Eu me coloco sob o governo exclusivo de Yahvé, o Deus verdadeiro que disse: eu sou a luz do mundo. Todo jugo de Ra, Baal e Astarote é destruído agora, porque eu declaro que sou livre para servir o Pai eterno, Criador de todas as coisas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Glória seja a Deus. Em nome de Jesus, nós decretamos isso. E nós vamos fazer os decretos também da nossa ceia, porque esse é o mês que Deus derramou o maná. O maná, eu fiz um estudo também sobre isso, era um pãozinho que vinha da árvore da tamargueira. E essa árvore ela tem uma produção que, quando a luz bate nela, ela produz esse pãozinho, esse maná, né? E a tamargueira que dava também o fruto doce ali que eles comiam. E a gente tem que ser uma tamargueira no deserto, para que a gente possa também abençoar aqueles que passam pelo deserto, mas ainda não aprenderam as coisas que Deus está nos ensinando, né? Então, nós vamos ter um fruto doce para as pessoas também, um alimento, porque nós estamos cada vez crescendo mais na presença do Senhor. Então, nós vamos declarar, pelo poder do Espírito Santo nesse momento, enquanto nós tomamos a nossa ceia, nós decretamos no poder do Espírito Santo que, conforme comemos do pão da vida, ele permanece em nós e somos libertos de toda sedução de Astarote. E ordenamos que todos os seus servidores sejam cegados e seus planos sejam frustrados. E decretamos também que, conforme bebemos do suco da uva pura, representada aqui como a nova aliança de Cristo, que todo assédio e conselho da Rainha do Céu sejam destruídos e que a luz de Yeshua resplandeça em nosso entendimento e coração. Estabelecemos em nossa casa o eterno temor, a santidade de Yahvé, o eterno Deus Criador. Comamos em o nome de Yeshua e bebamos. Amém. Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado pela tua libertação sobre nossas vidas. Glória a Deus.